Oiê, eu sou Mariana Fontoura, a cabeça e as mãos por trás do Maricota. E como hoje é domingo, nós não vamos ver receitas, nem dicas ou truques, porque hoje é o dia da nossa conversa, do nosso papo sincero de amiga mesmo, sobre coisas que vão além das linhas e agulhas, mas ainda assim tem tudo a ver com o crochetar. Porque tem coisas que precisam ser ditas para que a gente possa crescer pessoal e profissionalmente. E hoje eu te pergunto, você tem o necessário para ter sucesso? Intuitivamente, a gente acha que ter sucesso é resultado de muito trabalho. E sucesso é muito relativo, tá? Pode significar diversas coisas, depende dos objetivos de cada um. Ter sucesso pode ser ter milhões de seguidores e ter um contrato com alguma empresa, como pode ser viver de crochê, vendendo suas peças na feira da cidade e até online. E pode ainda simplesmente você conseguir entender a lógica do crochê espiral e fazer seus primeiros amigurumis. Sucesso pode ser tudo isso e ainda muito mais. Depende mesmo do seu ponto de vista, dos seus objetivos. Mas se eu te disser que sucesso não é só resultado de trabalho duro, não me entenda mal, o trabalho duro tá lá sim, super presente no sucesso, mas só ele não basta. Se a gente parar para observar pessoas de sucesso, vai acabar vendo que elas têm alguns pontos em comum e eu separei 5 que eu julguei essenciais. E o primeiro deles é ter uma razão visceral para fazer aquilo. O que quer que seja, ter os milhões de seguidores e o tal contrato ou fazer os seus primeiros amigurumis. Quando eu comecei a me aventurar nesse mundo amigurumístico, a minha razão visceral, a razão que me fazia continuar, aprender mais, desmanchar e fazer de novo todos os dias, era a minha família. Ter um trabalho que me permitisse estar ao lado do meu filho e acompanhar o crescimento dele de perto. Era isso que me movia e foi isso que me fez acordar mais cedo para ter tempo de estudar e me privar de comprar algumas coisas para poder investir em materiais e em fios. Porque se o motivo para fazer o que quer que seja não for forte o bastante, não venha realmente de dentro, na primeira pedrinha a gente desvia e muda o rumo. Porque se o meu motivo não fosse realmente prioridade para mim, eu ia culpar a agulha, a receita e até o nozinho no meio do novelo. Qualquer coisa é motivo para desistir, entende? Então, ter uma razão visceral é o primeiro ponto para atingir o sucesso. Porque é ela que te faz continuar apesar dos percalços. É ela que determina o quanto você quer aquilo, de 0 a 10. A segunda coisa que as pessoas que têm sucesso têm em comum é um método. Sim, um método é fundamental para se chegar no outro nível. E a gente pode ver os atletas como um exemplo mais claro disso. Os atletas de elite, aqueles que sobem o pódio diversas vezes, campeonato após campeonato, não treinam aleatoriamente. Eles seguem um método e esse método é determinado pelo treinador. Assim, o atleta corta caminho e evita os erros que o próprio treinador cometeu quando ele era um atleta. Tem uma visão mais ampla sobre a coisa, consegue enxergar mais longe dessa forma. Quando eu comecei, as coisas eram bem aleatórias. Só tinham vídeos soltos e desconexos, algumas receitas escritas carreira a carreira, mas sem nenhuma orientação. Eu sofri muito no começo e tive que aprender com os meus próprios erros. A coisa só começou a acontecer, a deslanchar mesmo, quando eu percebi que eu precisava de um método. E como não tinha nenhum disponível, eu criei o meu próprio. Foi excelente e revelador, mas me custou um tempo precioso da minha vida. Certamente, se eu já tivesse esse método logo de cara, eu teria atingido os meus objetivos infinitamente mais rápido. Aprender com os erros das outras pessoas corta um baita caminho, porque uma pessoa que desenvolve um método, ela desenvolve um passo a passo baseado na sua experiência, no seu conhecimento, já tirando todos os erros que ela teve e colocando ali somente aquilo que funcionou na vida dela, no trabalho dela. Por isso é preciso ter método. 3. O seu círculo de amigos, o círculo de pessoas próximas. Parece bobagem, mas quem você convive pode ser determinante para o seu sucesso. Porque sabe, o fracasso é contagiante, a reclamação é contagiante. Eu já até falei disso aqui em outro domingo, vou deixar aqui nos cards para você assistir. Lá eu ressaltei a importância de se alimentar do que faz bem, estar cercado de pessoas e conteúdos positivos e se afastar do que te deixa para baixo, da violência, da baixaria. E isso faz toda a diferença para o seu sucesso,
Porque se você se mantém positiva e animada, vai ter mais disposição para seguir em frente, para lutar para os seus objetivos e não vai se deixar abater com as dificuldades. E se você tiver ao seu redor pessoas com a mesma vibe, que está com os mesmos objetivos, vai ainda mais longe e até mesmo mais rápido, porque essas pessoas te incentivam com palavras, com atitudes e, por que não, com uma concorrência saudável. Vai dizer que não dá vontade de fazer os pontos mais rápido quando você vê o Júnior crocheteiro trabalhando. Menina, como voam aquelas mãozinhas! Quase consigo ver fumacinha saindo da agulha. É lindo demais de ver. Me incentiva muito a melhorar ainda mais o meu tempo, sem perder a qualidade, lógico, e sem pressa, porque ele faz tudo numa serenidade, já viu? O quarto e penúltimo ponto que te leva ao sucesso é contra-intuitivo para aquelas pessoas que não têm sucesso, mas super natural para as que têm sucesso. E tá preparada? É ser irrazoável. Lembra do que a gente falou no domingo passado? Fazer as coisas apesar das circunstâncias, é não dar desculpas ao fracasso, é deixar a procrastinação de lado, é comprometimento com seus objetivos, com seus propósitos. Porque a pessoa irrazoável cumpre com seus objetivos apesar do país, apesar do tempo que tem ou não tem, apesar do nó no novelo, apesar da febre do filho e da noite mal dormida. Apesar do suporte da família, apesar de onde ela nasceu, de onde ela vive, apesar da conexão de internet que ela tem, da educação que ela teve, apesar de tudo. E a maioria das pessoas não fazem porque não tem condições de aprender, acredita que não tem mais idade para isso, porque nunca pegou numa agulha antes, porque não encontra o fio X no armarinho, porque não tem tempo para ir no armarinho, porque os afazeres da casa, assim, assado, isso e aquilo. E eu não vou te dizer se essas coisas ajudam ou dificultam, mas o fato é que as pessoas que têm sucesso fazem as coisas apesar de. Entra lá no Instagram, acompanha alguns stories de crocheteiras de sucesso e você vai ver que o dia delas é cheio de percalços, mas está ainda mais cheio de apesar de. Apesar da falta de dinheiro, apesar da casa pequena, do fio que não tinha, da pirataria, elas foram lá e fizeram. Pessoas razoáveis ficam dando desculpas o tempo todo, reclamando o tempo todo. Isso é contagiante. Então começa a andar, isso nos liga lá no ponto 3. Começa a andar, te cercar de pessoas irrazoáveis, nem que seja virtualmente. E te contagia com essa vibe do apesar de. E vai lá e faz. E a quinta coisa é o terreno fértil. Se você tiver tudo isso e não tiver um terreno fértil, não vai adiantar de nada. Você pode ter um baita motivo para plantar a sementinha, um método para abrir a covinha, aguar e tal, um monte de amigos te incentivando e dizendo isso aí, planta essa semente. E apesar da lama nos sapatos, você ainda assim esteja lá. Se você não estiver plantando em um terreno fértil, sua chance de sucesso é consideravelmente pior. Se você tentar plantar feijão em uma terra arenosa, é possível? É, mas é bem mais difícil. Então, procura plantar seus produtos e serviços em um terreno fértil. Mas e como é que eu sei se eu não estou tendo sucesso por minha causa ou porque o terreno não é fértil? É bem simples na realidade, mas exige que você vista os óculos do sucesso. E como eu visto os óculos do sucesso, Mariana? Primeira coisa, você não pode procurar o fracasso para justificar a sua falta de sucesso. Porque você sempre vai achar pessoas que estão fracassando, em qualquer área que seja. Sempre. Porque como a gente está vendo aqui, o sucesso é uma combinação de diversos fatores e exige dedicação. Então, se você procurar por pessoas insatisfeitas, você vai encontrar. Você vai encontrar um monte de pessoas razoáveis por aí. A gente sempre vai encontrar alguém para reclamar da demora da fila, do preço da linha, da quantidade de nós no novelo, do vídeo que demora para carregar, da forma que a professora ensinou, isso, aquilo, tem sempre alguém. Então, foge do fracasso aqui também. Os óculos do sucesso te ajudam a focar no quê? No sucesso, lógico. Então, busca por pessoas que estejam tendo sucesso naquilo, que estejam prosperando com aquele método. E se tiver só uma pessoa prosperando e tendo sucesso, isso já é um indicativo. Isso já é suficiente para você saber que aquilo é possível. É provável? É fácil? Não, mas é possível. E se é possível, você também consegue fazer. Basta alguns ajustes nos outros 4 pontos.
Eu passei por tudo isso. Ainda hoje eu passo por isso e estou em constante ajuste, revendo os 5 pontos com frequência. Talvez você saiba, talvez não, mas metade do meu tempo eu me dedico ao maricota, o meu estúdio de amigurumi, a criação de novas peças e às encomendas de cliente. E os outros 50% eu me dedico para ensinar pessoas que têm interesse em aprender crochê e a masterizar os amigurumis, a melhorar as suas peças, para que elas aprendam com os meus erros, para que elas se realizem assim como eu me realize também nessa área da minha vida. E para que elas possam até gerar renda extra com esse trabalho. E por que eu faço isso? Porque eu gosto, é gratificante e os amigurumis transformam não só quem os faz, mas quem os rodeia. Eles levam amor por onde vão e isso tem muito significado para mim. Acho que quando você é apaixonada por uma coisa como eu sou pelo crochê, pelos amigurumis, é normal do ser humano querer passar aquilo adiante, querer compartilhar o conhecimento e o sentimento com os outros. Então, compartilhar sucesso é contagiante. Eu tenho tentado, é muita coisa para falar. Relembrando então, razão visceral. Você realmente quer ou quer mais ou menos? É importante você querer de verdade para que os obstáculos não te parem. É importante você ter método, ciclo de amigos positivos e é importante plantar em um terreno fértil. E para citar terreno fértil, como a gente está aqui num canal de amigurumi, já viu o quão fértil está esse terreno? O tanto de marca de fio lançando linhas específicas para a técnica. Meu, tá uma delícia trabalhar com essas cartelas de cores que só crescem. Os acessórios, os materiais, tudo mais disponível. E isso é um forte indicativo de terreno fértil, próspero, porque grandes marcas não investem em produtos novos antes de fazer pesquisas e identificar tendências, direção de mercado. Então, aproveitemos esse momento para aprender e empreender com foco nos 5 pontos, mirando no sucesso. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu no meio dos espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Outra caiu em boa terra, deu boa colheita a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Mateus, capítulo 13, versículos do 3 ao 9.